Programa Atividade, 26 anos no ar, sempre ao vivo. Hoje, dia 1º de maio de 2019, Dia do Trabalho, uma data comemorada no mundo inteiro, em qualquer um dos 5 continentes, a data é reverenciada, refletida, pensada, e aqui no Brasil também, né? Não foi diferente, não está sendo diferente. O país vive um momento de transformação, modificações há muito tempo aguardadas e, infelizmente, há um segmento que insiste na intransigência, na impaciência, naquele discurso bolorento, mas isso não vai ser suficiente. O país virou uma página inteira de história e hoje nós estamos vivenciando uma nova perspectiva. É o 1º de maio que a administração Bolsonaro-Mourão comemora, ultrapassa. Então é importante que as pessoas reflitam em torno desse assunto, tenham um pouco mais de comedimento, de tolerância e, quem sabe, boa vontade, certo? Por falar em boa vontade, não é fácil sentar nessa cadeira aqui, né, que é pilotada pelo senhor José Silvas. Nós vamos fazer aqui um feijão com arroz requentado enquanto Sua Excelência não chega. E eu, seguindo o script habitual do programa, vou iniciar aqui à minha direita, para vocês à esquerda aí, sobre o futebol, né? O clube aqui de Porto Alegre hoje jogou, agora há pouco à tarde, né? Venceu um outro clube. E então eu vou começar a colher as opiniões aqui da mesa. Vou começar de uma forma assim cronológica, da ponta para cá, pelo senhor Percival Pugina, que curiosamente é colorado. Vamos ouvir o Pugina. Esse clube de Porto Alegre, o substituto aqui do comando dos trabalhos, mas tem os mesmos vícios do titular. Isso sim. É tudo escola. Que ele chamou de clube aqui de Porto Alegre, pois é o único que é internacional. O nome. Mostrou para o Flamengo hoje como é que se joga futebol, que é uma coisa que o Flamengo não gosta, lições que o Flamengo não gosta de receber, vem receber aqui na casa do papai. O Internacional começou definitiva e claramente sua ascensão no Campeonato Brasileiro. Não sei se terá mais algum gaúcho seguindo esse percurso vitorioso. Bom, agora, né, dando sequência, meu querido primo, Bajara Esforja, advogado competente, também colorado, evidentemente que eufórico com o resultado de hoje à tarde, no estádio localizado também na região sul, aqui em Porto Alegre. Antônio Augusto, eu te diria o seguinte, o Internacional jogou hoje, se não a melhor, uma das melhores partidas do ano. O primeiro tempo do Internacional, para quem assistiu, foi ao jogo, Pugina, foi brilhante. O Internacional mandou no jogo, dominou o Flamengo, perderam 2 ou 3 gols, assim, o atacante e o goleiro, gols imperdíveis. Eu só não entendo por que o Internacional, sempre que faz um primeiro tempo brilhante, volta para o segundo tempo e se acomoda. Se acomodaram. Aí o Flamengo cresceu no jogo, empatou a partida, né? E o nosso aprendiz de feiticeiro, Odair Hellmann, nosso técnico, de maneira muito inspirada, me faz 2 substituições ao mesmo tempo, sendo que uma delas, aquele menino, Serra Fiore, aquele menino precisaria jogar sempre para ter ritmo de jogo. Óbvio. Não é? Isso salta aos olhos. Salta aos olhos. O problema é que para botar o Serra Fiore tem que tirar o D'Alessandro. E o D'Alessandro, apesar da idade, fez um brilhante primeiro tempo também. Eu ouvi, não lembro qual foi dos comentaristas depois na televisão, que estava dizendo o D'Alessandro, por incrível que pareça, ele dá velocidade ao jogo porque ele não dá mais que 2 toques na bola. E tem um passe precioso, ele larga a bola no pé do companheiro,
ele faz lançamentos maravilhosos também. Então é um jogador que não dá para tirar, não dá para prescindir dele, pelo menos por enquanto. Ele não joga os 90 minutos, mas o tempo que ele joga... O tempo que ele joga e joga muito. E felizmente hoje o Internacional tem substituto, que é esse menino Serrafiore, que entrou, deu conta do recado, logo no início perdeu um gol, acho que ele não tinha entrado no jogo ainda, porque ele estava na frente do gol sozinho e não soube o que fazer. E, em compensação, depois tem aquela canhota mortal dele, que fez o gol do desempate. E uma outra coisa que eu, como colorado, tenho que ressaltar é o que vem jogando o nosso zagueiro Rodrigo Moledo. Esse sim. Rodrigo Moledo hoje foi o nome do jogo. Parece que estão querendo trocar o nome dele para Rodrigo Molejo, né? Porque... O Rodrigo Moledo que vem jogando é uma coisa impressionante. Eu exaltava a dupla de zaga do Grêmio, que efetivamente é a melhor do Brasil, não é? O Jeromel e o Kahneman. Mas eu diria que, olha, o Moledo hoje está chegando no nível dessa zaga do Grêmio. E assessorado pelo Cuesta, que também é outro baita zagueiro. Assim que eu estou colocando essas coisas para dizer que eu acredito muito que o Internacional, assim como o Grêmio, vão fazer um belíssimo Campeonato Brasileiro. E vão chegar lá na frente. Porque se a gente parar para pensar, nós temos no Brasil quem? Flamengo, que o Internacional já ganhou hoje, tem o Palmeiras, que nós vamos jogar no sábado, não é? Tem o Cruzeiro. E o resto é índio. Exatamente. Quem mais? O Corinthians também. O Corinthians está perdendo para todo mundo, né, gente? Pelo amor de Deus. E o resto é índio, quer dizer. Eu fiz essa abertura aqui, Bajara, brincando e tal, mas eu confesso, assim, porque eu gosto muito de rádio, eu gosto de ouvir transmissão esportiva e tal. Fui ouvir a Rádio Guaíba, ouço meu amigo lá, o Zé Aldo, gosto de ouvir o Cristiano Silva, o Nando Gross, os meus amigos. Fui ouvir. E eu pude perceber pela narração do Zé Aldo no primeiro tempo que o Internacional jogou de maneira ininterrupta, contínua, sem dar trégua para o time do Flamengo. Time do Flamengo esse que trouxe um jogador que custou na casa dos 60 milhões. Então, quer dizer, não está acontecendo esse Flamengo. Vocês haverão de concordar, vocês são colorados. Essas contratações que o Flamengo empreendeu, o objetivo do Flamengo era ter ganho a Taça Rio, e iniciar o Campeonato Brasileiro despontando já como um dos favoritos. Fazer como o Palmeiras fez o ano passado, que ponteou ali. Mas o que está acontecendo? Eu tenho a impressão que o Abel, e olha, o Abel entende de futebol, o Abel é um treinador consagrado, foi um baita jogador, mas eu tenho a impressão que o Abel dá a entender que ele parece meio enfastiado às vezes. Ele é um treinador capitaneando o esquema de jogo dele. E o segundo tempo teve uma queda de produção impressionante. Pela narração, deu para perceber. Porque o D'Alessandro, como o Bajara disse, ele já não tem aquele fôlego. É 2, 3 jogadas, mas o passe dele é preciso, é cirúrgico. E o Rafael Sobis é outro jogador que, embora eu não concorde com a classificação, mas eles utilizam veterano e tal, é um preconceito tolo isso. Zé Roberto jogou até os 42 anos. E bem. Não, se fosse assim, eu não poderia jogar o que jogo. Vossa Excelência, sim. Mas então... Vamos ouvir Vossa Excelência agora? Antes de eu falar do meu time, eu queria um close daqui no não meu vai telefone. Sair isso aí. Não vai sair isso aí. Vai. Não, vai sim. Porque isso aqui eu quero dar... eu quero falar para o Silvio, nosso companheiro de bancada aqui, que esse ventinho que está tribulando a bandeira do Inter... são as asas dos urubus, que ele disse que estava voando em cima do Beira-Rio, que estão indo voando lá pro Maitá, tá, Silvio? Olha aqui, ó, tribulando a bandeirinha lá, ó. Então, abre o olho, filho. E para falar para um outro integrante nosso, aproveitar a linha da Simone aqui, o Bernardoni, o que tu deixou gravado no grupo aqui não dá, viu? É muito forte. Ainda bem que não tem criança na bancada aqui, viu? Ó pra ti, ó. Ó pra ti, ó. Isso aqui é um pneu murcho na 116, ó. Sou tua fã, Bernardoni. Mas, enfim, pegando o gancho aqui, ó, muito bem falado, né?
Acho que o Inter, eu não vi o jogo, né? Eu estava trabalhando hoje, porque é dia do trabalhador, a gente trabalha, né? Tamo junto, pois é. Mas acho que o Inter ele tá tentando, né? Impor um jogo pegado. Eu acho que não tem fôlego, né? Então por isso que tem que trocar. Porque os caras não têm fôlego para jogar 90 minutos naquela correria ali. Mas eu acho que se tira o cara que tá cansado e põe um outro e mantém aquele ritmo ali, olha, o Inter vai incomodar bastante aí no brasileiro, hein? Não, e o D'Alessandro é um jogador que faz diferença, porque ele tem aquela característica, ele é um jogador líder. Dentro de campo ele tem a capacidade, ele entre os colegas dele, às vezes a gente percebe quando a gente assiste, não de ouvir, mas de assistir o jogo, ele cria às vezes um clima de tensão, sobretudo da zaga ali, ele fala alto, ele é argentino, então ele realmente busca um enquadramento, ele aplica ali o tom de voz, a gente percebe que cria um certo incômodo no zagueiro do Internacional, seja o zagueiro que for, mas eles acabam se enquadrando. E tu sabe que uma outra coisa assim que é interessante, quantos jogadores latinos tem no time do Inter, gente? Hoje, entre o time titular, tem o quê? Metade? É o D'Alessandro, o Guerreiro, é o nosso ataque é todo estrangeiro. Pois é. Então, tu acha que... Sabe que, assim, vendo a forma que o Inter estava jogando hoje com o Flamengo, me chamou a atenção isso, porque os latinos, os argentinos, né? Eles têm uma pegada forte no futebol e isso parece que está refletindo no time do Inter. Essa pegada latina. Porque, claro, metade do Inter é jogador estrangeiro. Mas é o Internacional. Né? Internacional, né, Pugina? Nós estamos buscando agora alguns ingleses, alguns alemães. Por falar em inglês, eu gostaria que tu fizesse uma consideração depois sobre uma coisa que me passou, mas que nós não podemos deixar de falar, VAR. Sobre o VAR. Olha, eu tenho lido muita coisa sobre o VAR, tenho ouvido muita coisa sobre o VAR. Começa um zum de que o VAR, não obstante o seu poderio assim, de elucidação e de esclarecimento, ele pode começar a servir a algum tipo de manipulação, por exemplo, até algum tipo de dirigente mais ou menos influente. E o VAR, nós sabemos, o VAR é formado, na verdade, por um colegiado de árbitros que assiste o jogo de um aparelho e ali elucida. O VAR, na rodada anterior do Campeonato Brasileiro, na rodada inaugural do Campeonato Brasileiro, foi alvo de só críticas. Foi um terror. Só críticas. Então... A ponto que levaram 5 minutos para tomar uma decisão, não é? Num determinado jogo. Compensação, hoje levaram 50 segundos. 50 segundos o juiz decidiu, anulou aquele gol por impedimento do Flamengo. 50 segundos. Então, eu já comecei a balançar com relação ao VAR. E outra coisa, o VAR não te dá margem à interpretação, porque é a imagem, não é? Ele vai te mostrar na imagem, o cara bateu ou não bateu no braço, estava ou não estava impedido. Não é? E o juiz tem que decidir. Eu temo só um comentário que eu ouvi hoje, eu confesso que eu não sabia disso, quando o bandeirinha, o juiz auxiliar, marca alguma coisa, na frente o VAR está fora. Ah, sim, a prerrogativa não é realmente... A prerrogativa é... Do juiz físico. Do juiz físico. Do árbitro em campo. Isso é uma premissa, inclusive, na legislação. E é importante destacar o seguinte, Bajara, que o VAR é um incremento tecnológico imprescindível até para atribuir justiça ao jogo. Quantas e quantas vezes, encerrado um determinado jogo, o juiz, às vezes comunicado por um colega ou por um dirigente, por um repórter, um comentarista, sobre um equívoco, uma barbeiragem, uma injustiça cometida em campo, ele não pode voltar atrás. Então o VAR justamente ele é um stand-by que permite ao árbitro em campo que juntamente com os seus colegas corrija isso. Agora, há realmente casos, talvez, olha, nós não podemos nem desconsiderar a seguinte situação, que aquele que está no VAR não tenha a mesma, digamos assim, capacidade de avaliação que o jogador, que o árbitro de campo tenha. Porque o VAR,
ele veio para ficar, como diria o Guimarães Rosa lá, Grande Sertão Veredas, é involtável. Não tem volta à tecnologia, assim como na medicina, né, cirurgias por robô, o VAR no futebol é uma realidade. E ele elucida, ele evita um grau de injustiça em scores, em classificações. Às vezes uma classificação para uma etapa seguinte de um campeonato se define lá. E é importante isso, as pessoas já estão familiarizadas, é até simpático o símbolo. E ele serve para outras ilações, outras brincadeiras, mas acontece que o que se tem ouvido, pelo menos, não sei se vocês concordam, infelizmente é mais crítica que elogio ao VAR. Então está acontecendo o quê? Talvez, aqueles que estejam interpretando o jogo via VAR, talvez eles não tenham a mesma, digamos, expertise, ou, uma palavra meio dura, mas talvez a mesma boa vontade que a máquina disponibiliza. Às vezes pode ser isso. Antigamente se usava a expressão, há muito tempo não se ouve, né? Mas descargo de consciência. Também. Por um descargo de consciência. Às vezes eu ficava pensando antes do VAR, um juiz que, como tu disseste, no fim do jogo ele é informado de que cometeu um erro capital, que inverteu o resultado de uma partida de futebol. Como é que este cara vai dormir? Hoje ele não tem mais Hoje ele não tem mais esse problema. É uma garantia. Ele vai lá por um descargo de consciência. Mas vocês não acham que está faltando, acho que um pouco de regras, assim, um manual? Às vezes eu Talvez. Porque o juiz... Porque assim, ó, eu não sei quais são as câmeras, né? Porque eu acho que tinha que ter uma filmagem de 360 graus, né? Para poder analisar de todos os ângulos. E às vezes o juiz fica lá olhando ali, olha de novo, vai, caminha. Então eu acho que tinha que ter meio que um manualzinho do negócio lá, né? Para eles... Olhou, deu. Tanto centímetro, puxou, não puxou... É que o que define, às vezes, é o caso concreto. Onde é que é a incidência estatística do VAR? É na pequena área, na grande área, é cotovelo, é mão, foi pênalti, não foi pênalti. Via de regra, essas incidências são aqueles lances críticos, aqueles que vão definir, né? Eu, muito particularmente, sou muito simpático à ideia do VAR. Penso que o VAR deveria ser universalizado, deveria ser vulgarizado em todas as competições, para que não houvesse dúvida. Na dúvida, invoca o VAR. Tenha o juiz de campo humildade, até porque hoje eles lidam entre 5, então tem que ter humildade, né? E parece que tem acontecido isso. Agora, tem acontecido também algum tipo de interpretação um pouco demasiada em algum lance, alguma outra coisa. Por exemplo, vamos falar do outro jogo que tem hoje. O Grêmio joga hoje em Santa Catarina, joga lá em Florianópolis. Muito bem. Jogo difícil, porque o Grêmio não vai jogar com um time qualquer. É um time que, não obstante, não vai disputar a liderança do campeonato, mas é um time de paixão em Santa Catarina. É um time que desperta paixões e o Grêmio vai para lá tendo perdido aqui em Porto Alegre um jogo. Então é importante que esse jogo de hoje também seja levado em conta. Vai ter VAR lá também. É um jogo que o Grêmio vai buscando 3 pontos, não pode perder esse jogo, né? Mas vai ter VAR. Obviamente que todos os demais jogos da rodada tiveram VAR. Então, chega um determinado momento que se a coisa, como a Simone disse aqui, não estabelece um parâmetro mínimo, fica muito solto. Não, picotado a partida. Subjetivo. Antônio Augusto, queres ver um outro detalhe que me chamou a atenção hoje? Eu achei extremamente positivo. Quantos técnicos foram expulsos porque, inconformados com o lance de jogo, eles reclamam do árbitro, assintosamente, o Abel é expulso. Hoje o Abel estava fazendo isso no lance do gol. O Abel ficou enlouquecido lá e gesticulava para o árbitro. O quarto árbitro chegou nele e disse: Abel, baixa porque... Tá no limite. Não, e foi. O juiz apitou corretamente. Na mesma hora ele recolheu, ficou quieto. Parou a reclamação contra o árbitro. Isso vai ajudar muito e vai evitar muita expulsão. Não é? Também. Também, porque aí o quarto árbitro chega no técnico e diz: olha, calma que não é isso. É importante isso. E sem essa intervenção do VAR, tu estás lembrado que dependendo da emoção da hora, o técnico inconformado só não entra em campo, mas... Justamente, e não raro,
não raro, às vezes o treinador advertido, ele não se conforma em receber uma ordem. Há treinadores e treinadores. Às vezes é o perfil do próprio brasileiro, que é meio avesso, né, a obedecer ordens. Como diz o comandante em chefe, senhor José Silva, de futebol deu, então. Não, né? Vamos aguardar agora o jogo do Grêmio, jogaço. Que horas que vai ser? Não, já está O jogando. Grêmio já está jogando. Então vamos acompanhar aqui pra gente já dar as parciais. De... Pedir para o Bernardoni fazer o controle. Bernardoni nos avisa qualquer coisa aqui. Tá? Por falar em qualquer coisa, hoje foi um dia que não é um dia qualquer. Hoje é 1º de maio, Pugina. O mundo inteiro refere o 1º de maio. Nós temos essa data consagrada, não é? E alguns países, por força do acirramento das questões trabalho, emprego, têm tensionado isso de uma forma tal. Então, na França, por exemplo, tem os coletes amarelos lá que têm se revelado absolutamente intransigentes, verdadeiramente baderneiros, pouco patriotas e muito desordeiros. Incivilizados. Incivilizados. Então eu queria colher de vocês assim uma avaliação sobre esse 1º de maio, Brasil, mundo, as opiniões de vocês sobre, inclusive, o conceito de trabalho. Outro dia eu tive a oportunidade aqui de mencionar, meio que delirando, né, a ideia de que nos falta uma central única dos desempregados. Que tivesse, inclusive, organização e assessoria técnica para ajudar a apontar soluções para o problema do desemprego. Porque nós temos no Brasil, no mínimo, 13 milhões de desempregados, o número provavelmente é bem maior, porque não conta aqueles que já cansaram de procurar emprego e, portanto, consultados pelo agente lá do IBGE que os procura, comunicam que não estão procurando emprego, então não são dados como desempregados. Nós temos, mas é gente sem voz, gente sem quem as represente. Eles ficam dependendo de políticas, de empreendimentos, de investimentos, de que algo aconteça. E a urgência dessas pessoas não é sentida pela sociedade, não é percebida. Nós estamos lidando com um número e não com pessoas concretas, né, que enfrentam diariamente esta dificuldade de ter o que fazer para ganhar o seu pão. Pois bem, hoje é o dia do trabalho, né, e é festejado por aqueles que, mais especialmente por aqueles que, tendo emprego, valem-se do feriado para ter um dia de lazer e de descanso. E também deve ser um dia para nossa reflexão sobre a importância de políticas de economia, políticas de Estado, que ensejem a geração de vagas de trabalho, que ponham a economia brasileira dentro dos eixos. E eu sei que os desempregados brasileiros teriam ideias muito semelhantes com essas que o governo vem desenvolvendo, porque ele sabe que o emprego dele foi tomado por aqueles que quebraram o país, que desestimularam os empreendimentos, que elevaram a carga tributária a níveis insuportáveis, que geraram cargas trabalhistas que se somam ao salário para dificultar a economia de uma empresa pequena, de média ou grande empresa. Quantas portas fechadas aqui em Porto Alegre nas ruas, quantos aluga-se, quantos vende-se o ponto, quantos se entrega, quantas casas comerciais simplesmente com portas cerradas e pichadas, né, pelos pichadores da cidade, abandonadas que estão. E estes prédios desocupados estão recebendo da Prefeitura de Porto Alegre um aumento do seu IPTU. Estão fechados, inaproveitados e o IPTU vai subir. Ou seja, tudo isso gera desemprego, Nós temos que pensar mais. Outro dia alguém me procurou e disse, eu preciso de uma recomendação, uma indicação sua, eu preciso conseguir um trabalho. Não, preciso conseguir um emprego. E eu perguntei para ele, emprego ou trabalho? Emprego é uma coisa, trabalho é outra. Com certeza. Emprego está difícil, trabalho nem tanto. Verdade, isso é verdade. Não, isso eu assino embaixo. Não é? Tá, sabemos disso, né? Então nós temos que mudar a mentalidade. Hoje tem que criar trabalho para as pessoas. Mas é verdade, Bajara. As pessoas resistem bravamente a uma questão contemporânea. O mundo, ele tem uma velocidade
que não é a velocidade que às vezes nós desejamos. Então essa relação emprego-trabalho, mais do que nunca, hoje é nítida. Há um fosso entre esses conceitos, emprego e trabalho. Só que não é só aqui, Bajara, é no mundo inteiro. É no mundo inteiro. Haja vista que o contrato de trabalho não é contrato de emprego, não é? É um contrato de trabalho. Exatamente. Não é? Exatamente. Esse é o nome. Esse é o nome. Agora... Olha, desculpe, senhora, eu só não quero deixar passar. Pugina, a meu juízo, dados de IBGE sobre desemprego no Brasil é uma falácia. Vamos combinar que MST não trabalha. Não. Vamos combinar que sindicalistas não trabalham. Não. Não, mas eles não são desempregados. Mas eles estão ali na relação, nesses dados do IBGE como trabalhadores e desempregados, essa altura do campeonato. Se excluir produção zero. Se excluir todo esse povo do IBGE, mas cai drasticamente o número de desempregados no Brasil. Mas eles não fazem parte, eles não são desempregados. Sim, não são trabalhadores. Eles são pessoas que optaram por não trabalhar. Então, eles não são considerados. Desempregado é a pessoa que está em busca de emprego há mais de 90 dias e não conseguiu se realocar. Mas esse é o conceito do IBGE quando faz o censo? Exatamente. De carteira assinada, entendeu? Sim. O pessoal lá do MST, essa turma, as mulheres bem casadas, os maridos bem casados... Os sindicalistas? Não, esses aí não fazem parte. Os petistas... Mas tem que dizer, essa questão ela tem que ser transposta hoje. Mudou. O cenário hoje é contemporâneo. Nós temos um episódio que é crescente, as pessoas estão advertindo. Assim como se dizia há algum tempo que ia haver uma alteração climática pela mão do homem, que haveria uma alteração em todo o componente da biosfera, da existência, é a mesma coisa essa relação de emprego e trabalho. Todo mundo está advertindo, todos os segmentos produtivos estão dizendo, olha, trabalho é uma coisa, emprego outra. A relação de emprego é uma, de trabalho é outra. Trabalho tem bastante, é por demanda, é por missão, tem que levar o conceito às últimas consequências da realidade. Não, e já veio a reforma trabalhista aí, que melhorou muito isso, que é importante a gente colocar, porque hoje eu posso contratar uma pessoa trabalhando da minha empresa por horista, coisa que não podia antigamente. Então, uma pessoa pode ter vários contratos de trabalho, que é uma coisa importante. Trabalho temporário, foi uma coisa nova. O freelancer, né, que era uma pessoa que trabalhava totalmente avulso, hoje ele é uma pessoa que tem carteira assinada. Então, são coisas assim que a reforma veio e mudou. Mas eu não queria deixar de pegar um gancho na questão do IPTU, que o Pugina abordou muito bem. Eu ouvi uma entrevista do secretário da Fazenda do Estado, aqui do Rio Grande do Sul, e aí foi feita uma pergunta para ele assim, tá, mas quantos % vai subir o IPTU? Aí ele disse assim, depende. Da prefeitura, desculpa. Ele disse assim, depende. Antes que tu responda isso, posso aproveitar para casar com isso, falar de um assunto relacionado a isso, que é um banco? Traga, né? O banco da nossa terra. Banco da nossa terra. O Rio Grande do Sul tem um banco, que é o Banrisul. Pessoa física, pessoa jurídica. Como diz o nosso querido José Silva, entrou água lá na pessoa física, entrou água na pessoa jurídica, vai até o Banrisul, fala lá com o gerente, leva lá a sua carteirinha, os seus papéis, senta lá, explica tudo, vai sair alguma coisa de bom. Quando nós voltarmos depois do trecho do Banrisul, a Simone retoma esse assunto cabeludo, que é o IPTU. Não tira seu sono, faz você sonhar. O Banrisul tem sempre um cartão de crédito que combina com você, seja universitário, empregado ou aposentado. A primeira anuidade é grátis e você pode contar com até 3 cartões adicionais sem custo extra. Na hora de comprar, pode utilizar seu smartphone para pagar e ainda tem cartões exclusivos para gremistas e colorados. Você tem um sonho? Procure o Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. Muito bem, voltamos aqui na atividade, dizendo que nós estamos aqui na RDC TV, o Rio Grande se conecta aqui. Nós estamos nos principais municípios do estado gaúcho com NET, né, um HD espetacular, áudio
sensacional e invadimos o planeta Terra pelas plataformas digitais, né? Nós estamos exatamente no YouTube, Facebook e Instagram. Então, tudo isso acontece aqui com a nossa bela grade de programação, muito bem elaborada, especialmente nosso programa Atividade, 26 anos no ar, sempre ao vivo, e dizendo então que nós estamos exatamente nas melhores praças municipais do estado do Rio Grande do Sul com a NET, ok? Vamos dizendo também que Sucos Petri é a bebida de todas as estações, seja natural, beba Sucos Petri, uva, laranja, sem adição de água ou açúcar. Sua sede pede saúde, pede melhor, pede Sucos Petri, a bebida de todas as estações. Vamos adiante ainda, dizendo que Barranco, subindo ou descendo a Protásio é o ponto de encontro. As delícias gastronômicas da capital dos gaúchos está ali no Barranco, a primeira churrascaria com carne angus certificada do Brasil. É um negócio fantástico, o Barranco, comandado pelo Chiquinho Tasca e Elcio Furini, né? Sensacional, melhor chopp, melhor churrasco. Vamos também dizer que RS Moda agora faz parte da FBV, Feira Brasileira do Varejo, unindo indústria e varejo de 28 a 30 de maio, no Centro de Eventos da Fiergs, realização Cindy Lojas Porto Alegre. Quem tem loja tem agente, Cindy Lojas Porto Alegre, onde vale mais ser associado. Vamos também dizendo que nós temos que falar aqui de Cobase. Cobase, né, minha gente, que tem mais de 33 anos de liderança no varejo pet. A Cobase é pioneira no conceito de shoppings para animais no Brasil. Ela tem mais de 70 lojas, vai ter 5 aqui no Rio Grande do Sul já. Está em construção, uma com 2 pavimentos na Ipiranga, de frente ao Zafre Ipiranga, espetacular. Seu formato inovador oferece uma experiência única de compra e aproximar ainda mais as pessoas e os animais de estimação. É uma excelente opção de lazer para toda a família. Venha para a Cobase e viva essa experiência. Cobase, o shopping do seu animal. A Auxiliadora Predial está aí também, né? Espetacular, né? É uma das grandes empresas do país em gestão e administração de condomínios e também compra e venda de imóveis. Pensou em imóveis? Pensou Auxiliadora Predial. Auxiliadora Predial, simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. Telefones da Auxiliadora Predial, em Porto Alegre é o 32166100 e lá em São Paulo é o 11 23 48 4000. E o seu site é auxiliadorapredial.com. Auxiliadora Predial, simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. Vidrobox Blindex, a qualidade do vidro está aqui, líder no segmento vidreiro desde 1971. São vidros temperados, laminados, duplos, termoacústicos, refletivos, curvos ou planos, lisos, ok? Impressos em vidraçamento de fachadas, portas automáticas, fechamentos de sacadas, box para banheiros com película de segurança, tudo isso é Vidrobox Blindex. Telefone 3302-4343 e o site é vidrobox.com. E aí vamos falar de Percival Pugina, né, minha gente? Porque formação e informação de qualidade sobre temas sociais, políticos e econômicos, você encontra exatamente em Conservadores e Liberais, o blog de Percival Pugina, conosco aqui na nossa bancada, essa figura ímpar, né? Basta digitar www.pugina.org. Pugina e seus colaboradores proporcionam conteúdos com texto, imagem e vídeos para seu esclarecimento sobre questões da atualidade nacional. Milhares de brasileiros diariamente acessam o blog pugina.org. Vamos adiante, então, chamando Percival Pugina. Eu acho que a Simone ia falar sobre... a Simone estava completando um tema. Eu havia segurado a palavra. Perfeito. Porque o comandante está chegando, né? Daí a gente precisa fazer a pausa necessária. Mas retomando o que eu estava falando antes, teve uma entrevista essa semana do secretário da Fazenda do município de Porto Alegre falando sobre o IPTU, né? Que até eu ia falar, né, que o Banrisul vai ter que fornecer crédito para os porto-alegrenses para poder pagar o IPTU, se as coisas forem no rumo do que ele está falando. E aí foi perguntado para ele qual era o percentual que ia ser de aumento do IPTU. Ele disse assim, depende. Aí, depende, mas depende do quê? Ele citou alguns bairros de Porto Alegre que diz que o IPTU é em torno de R$2 a R$5 que é pago. Ele disse, para esses bairros, para esses imóveis, vai ter um aumento de 1.000, 2.000, 3.000%. Outros não, outros vai ser menor. Tá, aí o jornalista insistiu, mas em média, mas nem em média dá para dizer, né? Se uns vão ter 2.000%, a média vai ser 1.000%. Então, assim, tá, eu não moro em Porto Alegre, né? Mas eu tô bem assustada, até porque assim, a gente já tinha falado segunda-feira aqui, a nossa insatisfação com aumento de impostos, que aumento de impostos só traz
prejuízos para a economia, porque quanto as pessoas têm que pagar impostos, elas têm menos dinheiro para gastar nas lojas, nas empresas e tudo mais. Então, e aí, e quanto é? Quanto é? Hoje os moradores de Porto Alegre devem estar muito aflitos. Quanto vai ser? E aí, o meu bairro é o que vai aumentar 3.000% ou vai aumentar 5%? Então, ainda não se sabe isso. É um aumento, é um incremento de impostos que estão querendo fazer na cidade de Porto Alegre sem dar maiores detalhes. E pior, não tem um estudo para saber exatamente assim, qual o impacto que isso vai gerar realmente no caixa do município. Porque sabe o que vai acontecer? No meu ver, uma baita de uma inadimplência, vão encher de gente dentro da prefeitura para poder emitir esses carnês, vai aumentar uma inadimplência, ou seja, só vai aumentar gastos. Perfeito. Então, Pugino. Estás descrevendo o quadro de 1991, que eu tenho bem vivo na memória. Foi isso que aconteceu. Entupiram-se as prateleiras da Procuradoria do município com processo de cobrança judicial, de inscrição na dívida ativa. Muitos não conseguiram dar vazão à situação, muitos devedores caíram em execução. Como é que chama lá? Dívida ativa? Não, dívida ativa. Antes, inscrito. Quando inscrito. Não, mas não chegaram a... Ficou vencido o débito aqui. Não conseguiram cobrar em tempo, não conseguiram se agilizar. Ou seja, eu não sei se aumentou a receita, pode até ter aumentado. Mas houve um processo, e isso é que eu considero grave, Simone, um processo expulsório. Criou-se um IPTU tão alto para certos bairros de Porto Alegre que as pessoas tiveram que se mudar. O sujeito tinha sua casa, era uma viúva, tinha sua casa, ela não tinha dinheiro para pagar o imposto. A resposta é: mude-se, desocupe a moita. Mas o que é isto? Como é que uma administração municipal pode fazer isso com os cidadãos? Criar uma expulsória dentro do município? É o que vai acontecer com esses aumentos. E aí eu ouço das autoridades municipais, dos vereadores que defendiam a ideia, mas apenas 52% mais ricos vão pagar mais. Vejam bem, os 52% mais ricos, ou seja, tem muito rico que não vai pagar mais, só os 52% mais ricos, dentre os ricos, vão pagar. Mas que cidade é essa que tem tanto rico? Não, mas olha só. Vejam o conceito de mais rico com que trabalha a prefeitura numa cidade onde mais de 80% da população ganha até 5 salários mínimos. Não, e detalhe, né, Pugina? Porque assim, a população de Porto Alegre não tem culpa do IPTU estar defasado. Isso é uma coisa que deveria ter vindo gradual, essa correção. Como é que deixaram acontecer? Exatamente. Mas só uma conta rapidinho aqui. Por exemplo, hoje quem paga R$5 de IPTU, né, que sejam as pessoas que estão nos bairros menos, né, com menos recurso, que inundam, que não tem um asfalto decente, vão começar a pagar R$155. R$155 para quem ganha um salário mínimo é 15%. Então, assim, é um valor que vai fazer diferença, vai fazer falta na vida dessas famílias. Então, não é assim, porque R$5 vou aumentar 3.000%. Não é assim. As coisas precisam ser organizadas, elas precisa ter o reajuste, ok, concordo que precisa, mas não dessa forma, não da forma que está sendo feito. Ok, Antônio Augusto. Está provado, né, que essas drasticidades aí resultam sempre em sequelas que são traumáticas. É absolutamente irrazoável que haja um salto dessas alíquotas. E uma coisa que perpassa, e não é de hoje, não é nem desta década, é da anterior, é que creio que há, nesse cenário todo, um elemento que a administração não revela, que é um descontrole com relação às matrículas. Isso é importante levar em conta. Nós temos, na verdade, um problema grave aqui em Porto Alegre, que não há uma atualização mais linear nisso, a partir de um critério, digamos assim, razoável. Está provado isso, José Silva. O que o Pugina falou aqui vai se repetir. Se a pessoa pagar, vamos dar um exemplo aqui para que todo telespectador compreenda. Supondo, imóvel, vou dar um exemplo aqui hipotético, R$600 de IPTU. Se esse IPTU passar para 3.200, 4.000, 1.900, ele já está muito além daquilo que a pessoa tem como capacidade
de organização financeira. Entre o pagamento de um imposto e o pagamento mensal da sua fatura no supermercado, os compromissos que ele tem com filhos, às vezes com netos, enfim, um rol de relações absolutamente peculiares, ele vai rifar o quê? O imposto. A prefeitura, por sua vez, vai se deparar com um problema grave de inadimplência, que ela não tem estrutura para dar vazão. Vamos ser bem sinceros. Por mais abnegados que sejam os procuradores do município, por mais interessados que sejam em cumprir a sua missão institucional, uma coisa é o fluxo razoável, outra coisa é aquilo que transborda, aquilo que passa a ser, na verdade, a realidade daquele momento, qual seja a escassez de recursos entrando em caixa pela inadimplência e a demanda de ajuizar ações de cobrança. Isso vai se tornar inviável, vai congestionar o fórum, em primeiro grau, quiçá o Tribunal de Justiça, até que haverá incidentalmente uma decisão por um relator, por uma Câmara, talvez por um grupo, e que redefina algum parâmetro. Então não há necessidade. Sabe o que eu imagino que tenha faltado nisso tudo, meus amigos? Diálogo. Isso tinha que ter tido mais diálogo com quem? Com ninguém mais, ninguém menos do que suas excelências, os contribuintes. Nós precisaríamos ter sido ouvidos. Mas como se os representantes dos contribuintes foram lá e aprovaram todo o aumento? Aliás, esta sessão da Câmara... olha, eu não vou nem... talvez por uma questão profissional, eu não devo invadir muito esse campo, de momento. Mas não me recordo de nenhum tipo de movimento de votação, de tema nem impeachment de prefeito, que tenha acontecido o que aconteceu anteontem. Tenho a impressão que isso vai ter algum desdobramento em algum tipo de partido político ou mesmo na própria Câmara. Agora, uma coisa fica clara, né? Uma coisa fica clara, e isso é muito triste, que é justamente, Pugina, nas horas em que o parlamentar, senador da República, vereador, se defronta com um caso duro, difícil, é que ele tem que fazer jus ao seu mandato. É nestes momentos, Bajara, que ele tem que ir e dizer: sou filiado ao partido tal. As minhas justificativas para votar são essas, essas e essas. Ou para votar contra são aquelas e aquelas. Mas não. Aí entra suplente, volta suplente. É uma questão delicada, porque envolve o quê? O ato de votar. Talvez nós tivéssemos que ter tido mais diálogo, Câmara. Mais diálogo. O prefeito Nelson Marquesan, ele havia dito na campanha eleitoral que ele não ia falar em aumento de tributo. Foi dito isso. Eu, muito particularmente, não tenho absolutamente nada contra o prefeito Nelson Marquesan. Tenho uma relação muito boa com ele, converso com ele seguidamente. Sou uma pessoa, tenho relações. Agora, uma coisa é certa, a Câmara Municipal, ao receber a proposta do Executivo, ela deveria ter tomado a iniciativa de democratizar o debate, de ter levado isso às associações comunitárias, às sedes dessas associações nos bairros, nas ruas, debater melhor. Ninguém quer pagar imposto a mais, ninguém quer. Há que ter uma alternativa, mas dialogar mais, porque na Câmara provou o quê? Que ela não tem maturidade suficiente para isso. Não tem maturidade. A Câmara Municipal de Porto Alegre mostrou na votação que ela não tem maturidade para o diálogo. Antônio Augusto, o eleitor, ele é solenemente iludido em todas as eleições. Tu acabaste de dizer, a campanha do Marquesan qual foi? Não aumentaremos impostos, reduziremos despesas. Aí o eleitor vai lá e vota nele, não vai haver aumento de imposto. O que vem? Aumento de imposto. E assim é no governo municipal, no governo estadual, no governo federal. Lamentavelmente, o eleitor é solenemente iludido sempre. Enquanto não mudar isso no Brasil... A verdade é que se tomou, Bajara, situações extremas de quem mora muito bem e paga pouco, de quem mora muito mal e paga muito, e diz: isto aqui não é justo. Não, isso não é justo. Então, vamos resolver essa injustiça, mas não façamos uma injustiça com toda a sociedade, mexendo na planta de valores, afetando todo mundo, para resolver situações pontuais de injustiça, quando, na verdade, o que se quer é aumentar a receita, porque era isso que queria a Prefeitura.
resolver o seu problema às custas do bolso do contribuinte. Que não está recebendo nenhum tipo de benefício no seu contra-cheque e vai pagar mais. Que vai pagar mais, que está ganhando a mesma coisa de sempre, que vai pagar mais e vai tirar da onde? De onde vai tirar o dinheiro para isso? Né? Então, será um problema que vai se tornar visível no fim do ano, quando chegarem os documentos da prefeitura para o pagamento. Aí é que as pessoas vão acordar para o que significa aquilo que foi considerado pela administração municipal como absolutamente justo. Aumentar 30% esse ano, e mais 30% no ano que vem, e mais 30% no ano que vem, e a diferença remanescente no quarto ano. Mas o que aumenta 30% ao ano? Não, isso não é razoável. Né? Isso não é razoável. Aí um vereador apresentou uma emenda que reduziu para 20%, mais 20%, mais 20%, mais 20%, aumentou o prazo. Mas o que aumenta? Como se fosse um grande benefício. Olha, isso é quase uma pirâmide, né? Aquelas a sociedade pirâmides. foi maltratada. Foi maltratada. Eu concordo perfeitamente. E vou mais. Não vai faltar tributarista com voz de autoridade a dizer que isso aproxima-se do confisco. Nós estamos falando de algo sério, com caráter de confisco. É uma alíquota demasiada. Volto a frisar, o prefeito certamente se viu encurralado por ausência de receita e encaminhou esse projeto. Poderia ter a Câmara Municipal fornecido uma contraproposta, quem sabe, por exemplo, outros mecanismos de obtenção de receita. O acirramento da cobrança da dívida ativa, que é grande, que é elevada, em caráter de colaboração à Procuradoria do município. Estabelecer mecanismos mais criativos. A Simone disse uma coisa certa, não adianta arrochar o pagamento de encargo, a pessoa deixa de comprar outras coisas. Isso não é economia. Eu, muito particularmente, creio que isso ainda vai desembocar no Tribunal de Justiça, vai haver algum tipo de provimento, porque os valores estão exacerbados, estão demasiados. Não é aquilo que se chama de razoável. O razoável no mundo do tributo é a capacidade. Isso é elementar. Não há capacidade tributiva que suporte essa progressão. Por quê? Porque não haverá aumento, não haverá correção e atualização de nenhuma estrutura de remuneração ou mesmo de emprego que reflita, Simone, depois em remuneração, que suporte isso. Isso vai significar, Pugina, um volume de inadimplência em proporções superiores a esta que tu falou, porque em 1991 os patamares não foram esses, foram inferiores. Nós estamos falando de algo que se aproxima da drasticidade. Evidentemente que ninguém quer pagar mais. Agora, tratar as situações conforme as peculiaridades, desigualmente na proporção da desigualdade. Não é possível equiparar, passar uma régua, só que essa régua foi passada num traçado assim, em vez de ser assim, não é. A medida está errada. É tratar com a desigualdade. Tem que lidar com esse parâmetro. Eu penso que esse é um argumento que vai acabar desembocando no Poder Judiciário. Nesse jogo de palavras para justificar o que, na minha avaliação, não se justificaria, né, em que se comparam situações extremas como se fossem a regra, não se diz nunca quantas são as unidades em que há esta divergência. Que tamanho tem isso? Não dá para resolver isso pontualmente? É claro. É preciso fazer isso com todo mundo? Ao mesmo tempo que se usa esse tipo de argumento, também se usa um outro, né, que é dizer que o IPTU de Porto Alegre é o mais baixo. Aliás, a percentagem do IPTU nas receitas do município é dos mais baixos entre as grandes cidades brasileiras, a participação do IPTU. Isso por quê? Porque todos os outros tributos municipais, e o IPTU não é o único, têm valores superiores aos demais municípios brasileiros, das grandes capitais, que é o ISS-QN, o ITBI e o IPI. E o ICMS, são muito altos, por isso o IPTU é um pouco mais baixo. Mas a soma dos tributos que o porto-alegrense paga é a quarta cidade brasileira em que o morador, o cidadão, mais paga imposto. Mas aí se pega o detalhe de um, cujo valor relativo em relação aos demais é mais baixo. Mas o total que nós pagamos, Porto Alegre é a cidade onde quarta cidade onde o cidadão brasileiro mais paga imposto. E o Silva tocou num ponto aqui que não tem como ficar para trás. E o retorno que advém disso, onde está?
É na planta de asfalto da cidade? É nos meios-fios, nas praças, no sistema de saúde? Eu quero fazer um elogio aqui, José Silva, a constância e a abnegação dos profissionais que trabalham no HPS aqui em Porto Alegre. Desde o serviço de triagem na portaria, até o cirurgião que tem que proceder à cirurgia mais grave no hospital, todos são abnegados. Que a prefeitura quer entregar para alguma instituição assumir aquilo lá. Quer descalçar essa bota também. Não é recomendável. Canoas, olha o exemplo de Canoas. Não é recomendável. Eu queria louvar aqui no 1º de maio a abnegação, o trabalho, a competência, a dedicação de A a Z, daquela pessoa que está lá na portaria fazendo a triagem mais primária, se é politraumatizado, se é algo grave, etc., até o cirurgião, José Silva, que lida ali com um momento crítico. Então eu quero louvar aqui no 1º de maio o trabalho desses profissionais que trabalham no HPS, em todos os seus setores, porque eles são heróis. São os anjos, né? O que eles fazem no HPS, eu diria, é quase magia, entendeu? Porque eles sobrevivem com um orçamento diminuto, um quadro de servidores diminuto, mas são abnegados, são persistentes, são louváveis. Eu quero registrar isso aqui, José Silva, porque lidar com saúde pública hoje é uma coisa perigosa. E eles todos têm uma abnegação, uma dedicação, um espírito coletivo louvabilíssimo. Quero fazer esse registro de público aqui. Perfeito. Nós estamos tratando com a direção do Jornal do Comércio para que todos os dias a gente passe aqui as manchetes do Jornal do Comércio do dia seguinte, evidentemente. Porque essa hora, por exemplo, o jornal está sendo elaborado, está sendo produzido, as suas matérias, e o que vai acontecer? Nós vamos antecipar manchetes. Isso aqui é um jornal já de segunda-feira, evidentemente, só estou mostrando o layout do jornal, né? Jornal do Comércio, 85 anos, o Jornal de Economia e Negócios do Estado do Rio Grande do Sul. Ele é sensacional, é o melhor jornal disparado do Estado gaúcho, Jornal do Comércio. Ok? Então nós vamos fazer isso aí, vamos trazer esse benefício para o nosso telespectador, né? E uma assinatura do Jornal do Comércio é indispensável, evidentemente, né? Para que você tenha aí exatamente a melhor informação em todos os sentidos, ok? Muito bem. A Aspecir Previdência, uma instituição de previdência complementar aberta, estabelecida em valores éticos como transparência e responsabilidade. É uma empresa centenária com sede em Porto Alegre, tá? É na Praça Otávio Rocha 65, telefone 3228-1999 e o site é aspecir.com.br. Se você, alô, titular, chefe de família, se não tem um plano de previdência complementar, eu digo que é um grande equívoco, porque na hora de uma situação complexa, a falta da vaga de trabalho, uma enfermidade, lá no seio familiar é que vai sentir, porque não vai receber aquilo que mensalmente você, né, dedica à sua família. Então é indispensável um plano de previdência. E aí surge a importância da Aspecir Previdência, que é a certeza de um futuro tranquilo. Viva o Varejo em tempo real, na 7ª edição da Feira Brasileira do Varejo. Participe do Varejo Novo. Olha aqui, minha gente, uma maratona de desenvolvimento de soluções tecnológicas para o setor de 28 a 30 de maio no Centro de Eventos da Fiergs. Inscrições em feirabrasileirodovarejo.com.br. Realização Cindy Lojas Porto Alegre. O Bajares Forja. Silvas, o assunto já está batido, cansado, mas eu não posso deixar de mencionar a perplexidade com que eu ouvi uma notícia da última visita recebida pelo Lula na cadeia. Quer dizer, primeiro, aquele absurdo, não é? Escorchante de entrevistar um preso. Não é isso, Antônio? Isso não existe. Não. Folha de São Paulo, isso especialmente. Não existe. Não. É. Mas agora, além da entrevista do preso. Do preso? Do preso. Do detento. Foi autorizada uma visita a ele por um padre. Só que tem um detalhe. Esse padre tinha 24 viagens a Cuba e a Venezuela. E alguns minutos depois, o pessoal da guarda desconfiou, foi pegar a ficha do próprio. Não era padre coisa nenhuma, ele estava fantasiado de padre. Disfarçado de padre. Veja que ponto nós chegamos. E permitiram a visita, ele foi lá visitar o Lula. Recebeu os sacramentos. Agora, imagina o que ele deve ter trazido, né, de Cuba, da Venezuela, etc., para o nosso detento.
Não, mas isso que o Bajara toca... Primeiro, que esse... Eu me nego a pronunciar o nome dele aqui, né? Esse camarada que está preso, que é ex-presidente da República, ele está condenado pela terceira instância agora. Sérgio Moro, TRF 4, quinta turma do STJ. Está condenado criminalmente. Foi reconhecido pela terceira instância que ele é um criminoso. Ele é aquilo que se costuma dizer, ele é um bandido. Mas não é um vagabundo qualquer. Ele delinquiu contra o dinheiro público. Ele responde por crime especial, não é um crime do Código Penal, é uma lei especial. Que importância tem uma figura dessas, José Silvas, para alguém, à exceção do segmento doentio? Nenhuma. Nenhuma. Por quê? Porque ele é um bandido. E a entrevista, os modos dele entre a saída da cela e a chegada até o local onde ele proferiu a sua entrevista, ele já desrespeitou, porque ele burlou até a segurança. Ele cumprimentou pessoas que ele não poderia ter cumprimentado. Tem um protocolo. Aquilo não era um converscote. Parecia, mas era uma entrevista. De onde se extrai utilidade na entrevista de alguém que responde por ocultação de bens, dinheiros e lavagem de dinheiro? A denúncia foi por lavagem de dinheiro. Isso não serve e goza de privilégio, porque concede uma entrevista e mostrou-se, mais uma vez, que não aprendeu nada o Bajara. Não aprendeu nada, continua desrespeitoso, irônico e mal educado. Gostei do presidente Jair Bolsonaro, que deu a resposta na altura. Na altura. Por incrível que pareça, em 1 ano de detenção, essa criatura não mudou um milímetro, mas nada. Mas que ele vai mudar? Ele tem nada. Tem um Supremo não serviu para nada. Nada. Nem um dia de sofrimento. O falso padre esse se chama Rubens Miguel da Silva e foi preso lá. Que bom. Foi preso. Tá, eu quero saber até quando esse Ricardo Lewandowski detento vai ficar na sede da Polícia Federal. Por que ele não vai para um presídio? Ele tem que ir, realmente. Não tem Já razão. devia ter ido. Sim, evidentemente, porque ele tem toda a mordomia lá dentro, toda a mordomia. Quer dizer, eu não entendo que pena é essa aí. Na entrevista, o Lula declarou mais uma vez, pela enésima vez, que foi condenado sem nenhuma prova contra ele. Sem nenhuma prova contra ele. Eu não sei por que ele não despede o senhor Cristiano Zanin e toda a corte de advogados que o serve, porque permitir que o seu representado seja condenado em todas as instâncias que foi e já condenado de novo num outro crime, sem nenhuma prova, mas que bando de incompetentes. Estão tomando o dinheiro que ele pegou na mão grande. E toda a magistratura que apreciou fato e prova, eles não têm a menor capacidade para o exercício da magistratura, porque se o condenado, vejam, o condenado, Sua Excelência, o condenado, questiona que a primeira instância, que a segunda e que a terceira são erráticas, o problema onde está? Está no judiciário. Mas o mais grave de tudo é o senhor ministro Ricardo Lewandowski, que seleciona os veículos de comunicação que podem entrevistar o detento. Detento este, frise-se, não mudou uma vírgula no seu comportamento. Emitiu uma entrevista onde, ao invés de responder questionamentos, ele atacou, ofendeu o presidente da República, que, de maneira genuína e no melhor estilo, devolveu. E um detalhe que passa assim meio ao largo, não é? É que constou dos veículos de informação a expressão, aspas, um governo liderado por louco, no singular. Tenho certeza que isso foi dito. E o presidente Jair Bolsonaro, com aquela verve, com aquela inteligência vivaz, respondeu, né? Antes louco do que bêbado, porque bêbado é no singular. Então o presidente Jair Bolsonaro, mais uma vez... Essa eu achei ótima, essa foi perfeita. Porque ele devolveu no singular, só que o singular serve. Até o presidente Jair Bolsonaro, tem pessoas que assistem o programa, depois conta para ele, né? Tem uma gauchada lá. Os parabéns, presidente. Deu na canela. Deu na jugular. Deu na jugular, Muito bem. Fala, Esforge. Silvas,
que nós temos de assuntos, um dos assuntos novidades? Um dos assuntos importantes é exatamente os jogos, especialmente no Beira-Rio. Hoje um jogo importante, Flamengo, Internacional Flamengo, melhor dito, 40 mil torcedores lá dentro do estádio, né? Minha gente, a cidade fica asfixiada sob o aspecto do trânsito. Não existe nada de uma engenharia específica para um jogo de futebol. Pode ser no Beira-Rio ou até na Arena. Na Arena escoa muito mais rápido, por incrível que pareça. Agora no Beira-Rio, com toda a Zona Sul crescendo, fica engessado o trânsito. Eu fiz 100 metros em 30 minutos. 100 metros na Edivaldo Pereira Paiva, 30 minutos para andar 100 metros. Não enxerga um azulzinho, um agente da EPTC. Ela não programa, ela não projeta, ela não estuda, entende? Um gráfico, uma gestão de trânsito para dias especiais. Não faz. Por que não faz uma onda? Tudo para lá, exato. A Padre Cacique, a Edivaldo, tá entendendo? Segura o trânsito 20, 30 minutos, vai todo mundo embora, sai todo mundo, escoa todo mundo. Mas não faz nada. A favor da EPTC. A única coisa que tem a favor. O motorista do Rio Grande do Sul, especialmente Porto Alegre, porque nesses jogos vem muita gente da região metropolitana, Novo Hamburgo, Sapucaí, mas é muito ruim. 20% dos motoristas não poderiam ter a carteira de habilitação. Eles não têm competência para dirigir. Absoluta nenhuma. É o que tem a favor da EPTC. Agora a EPTC tem que ser repensada. Esse tem um presidente novo aí, que é um cidadão muito capacitado, esse novo presidente da EPTC. Eu tenho certeza que ele vai se debruçar em cima de uma engenharia nova, estudar Porto Alegre, mãos para lá, mãos para cá, mãos únicas, mão dupla. Eu tenho certeza, ele se consagra se fizer isso. Agora, como está, não dá para continuar. É impossível. A EPTC não tem nenhum mecanismo estratégico para eventos especiais. Ela não age, ela não estuda, ela não faz nada. É absolutamente incompetente nestas ocasiões, lamentavelmente. Se tu me permite... Agora... não, Rogério. Não, eu queria só fazer um gancho no que o Silva está colocando. O sentido arrecadatório de multas em Porto Alegre, que coisa horrível. E uma coisa que me deixa, inclusive como profissional, como advogado inconformado, é que você pode usar a melhor tese, a melhor legislação a ser aplicada, não é? A melhor fundamentação numa defesa, a Jari indefere sempre. Indefere sempre. O autuado, não é? O contribuinte tenha ou não tenha razão, ela indefere. Aí você recorre, ele indefere de novo, e aí nós vamos para o judiciário. Aí o judiciário manda pagar porque tu tem direito de regresso depois para buscar o dinheiro de volta. Aí você vai pagar e esperar 4, 5 anos para ter o... E isso tem um agravante, Essa questão da abordagem, eu creio que ela seja muito seletiva. Que qualquer um de nós 5 que se deslocou de onde veio para cá deve ter passado por um caminhão caindo aos pedaços, por um outro tipo de veículo com a placa Genza. Não é possível, Bajara. Há um volume de carros, de motoristas, que precisam realmente ser autuados. Só que às vezes essa autuação é muito seletiva. É fácil. A gente passa por caminhões, por ônibus, por outros veículos, literalmente se arrastando, visivelmente, José Silva, sem condições de trafegabilidade. E aí vai para a Jari. O interessante é que também a Jari, ela não goza de credibilidade perante o contribuinte. Isso é ruim, porque quando nós começamos a duvidar dessas instituições, o que nos resta fazer? E tem uma outra coisa que tu mencionaste, Silva, que eu vou voltar um pouquinho mais no tempo. Sabe o que acontece? O próprio planejamento daquele trecho ali, nas proximidades do Beira-Rio, já foi negligente. Deveria ter levado em conta as circunstâncias. Há um estádio de futebol que tem capacidade para 50 mil pessoas. Aquele projeto ali, naquele local, deveria ter outra característica de mobilidade. Talvez um corredor mais estreito, talvez uma terceira faixa, uma outra via. Mas não, fizeram o normal. E ir para a arena é penitência.
Sair da arena é castigo. Por quê? Porque eles não permitem aquela alçada da BR dentro da arena. O que está faltando ali? Será que é diálogo? Mas é impressionante, tudo é difícil nessa cidade. E ainda em relação às baladas, a balada ela procura exatamente verificar se o motorista está embriagado, está com teor alcoólico, motorista ou a motorista, enfim, quem está dirigindo, mas basicamente é feito isso, tá? É a razão principal, é o mote. Aí tem IPVA, se tem a carteira de motorista, etc. Eles não examinam, por exemplo, deixa eu ver se o seu pneu está em condições, pisca, aperta o pedal, vou ver o freio. Isso aí eles não fazem nada para ver as condições do veículo, é só arrecadar. Se o pneu estiver careca, na lona, não tem nenhuma importância, que eles não querem saber disso, eles querem saber o IPVA. Deixa eu ver a tua carteira, porque isso tudo rende, né? A tua carteira, caça, é multa. Agora, pneu, se tem freio, se não tem, se o farol está funcionando, alto, baixo, se a seta funciona, pisca, isso aí eles não perguntam absolutamente nada. É só no tutu. O senhor me permite... Pergunta e não fiscaliza. Sim. Quando pergunta, fiscaliza. Me permite usar um jargão aqui. Tem gol. Eu ia dar essa notícia aqui. Deixa a Colorada a bola parou. 1-0 pro Grêmio em Santa Catarina. A bola parou. Aliás, queria mandar um abraço para uma figura que está nos assistindo. O senhor Lauro Quadros. Grande Lauro, figura. Te rever ontem fez um bem pro meu coração, que tu não imagina. Lauro beijo grande. Poderíamos fazer uma visita aqui, né, o Lauro, fazer essa cortesia, né, para nós, essa figura ímpar, esse grande radialista, esse homem do esporte, um competente jornalista, né, e figura querida, ímpar, inteligentíssimo, um paramédico, né, o Lauro... Não, ontem ele estava lá na Rádio Guaíba, ele estava sob controle, me confidenciou, Dona Augusto, eu estou moderado hoje. Levou um acervo de fotografias, levou em torno de umas 150, 200 fotografias, né? Que ele exibiu só aquela que ele está de maiô, né? E umas meinhas, a coisa mais linda, até o joelhinho, cheia de bolinhas, Lauro. É uma coisa figura mais querida. Mas o Lauro nos assiste religiosa e abnegadamente. Então vamos ter que fazer um contato com o Lauro para ele vir aqui fazer uma visitinha, participar do nosso programa, uma ocasião aqui. Será extremamente bem-vindo. Vai valorizar demais a nossa bancada. Vamos adiante dizendo que na hora do melhor rancho, o Grupo Zafari, né, minha gente? Só pode ser Zafari, né? Supermercado Zafari, Hiper Zafari, Zafari Bourbon. Grupo Zafari. Melhor preço, melhor produto, melhor atendimento, lojas estrategicamente posicionadas, cartões Zafari, preços lá no assoalho, parcelamentos, tudo de bom para quem tem cartões Zafari. Milhas, né? Consagrando milhas, né? Capitalizando milhas aéreas, tudo de bom com os 2 cartões Zafari que trazem todos esses benefícios. Então a melhor compra, pelo melhor preço, melhor atendimento é Grupo Zafari, Supermercado Zafari, Hiper Zafari, Zafari Bourbon. Dá uma olhadinha. Dizendo que nós vamos falar aqui do dia 4 de maio, que está chegando, próximo sábado, chegada também da feijoada do Plaza São Rafael. A gostosa, deliciosa, sensacional feijoada do Hotel Plaza São Rafael começa no próximo sábado, a grande temporada das delícias maravilhosas durante a feijoada do Hotel Plaza São Rafael, já consagrada há tantos anos, ok? É um ambiente familiar, de encontro de amigos, né? É sensacional. Essa feijoada é imperdível, além da dimensão do grupo Plaza, né? Aquela feijoada extraordinária, o encontro de tantas pessoas, né? Que às vezes não se enxergam, não se encontram há tanto tempo, e essa feijoada é uma oportunidade ímpar, singular, para que isso aconteça. Encontro de famílias, etc. e tal, e a deliciosa feijoada do Hotel Plaza São Rafael começa no próximo sábado. E vamos adiante falando da Algar Engenharia, que é exatamente a grife da melhor construção, ok? Te liga, que é bom demais, com a Algar Engenharia, que lançou aí, está já em fase de acabamento, quase entregando o Fly Design Studio, o empreendimento que moderniza o jeito de morar em Porto Alegre.
É um negócio fantástico essa obra da Algair Engenharia que você está vendo aí. Olha só que plástica, que arquitetônico, a localização é espetacular, na Avenida Ipiranga 8.339, uma das regiões que mais se valorizam em Porto Alegre, né? Grandes prédios corporativos, residenciais, acontecem por ali, perto do Hospital São Lucas, PUC, URGS, né? Deslocamento para vários ambientes da cidade por ali é muito, muito fácil, né? Estrategicamente falando, e ele conta com tudo de bom, esse Fly Design Studio. São estúdios de 37 a 44 metros quadrados controlados pelo smartphone. Ele tem de tudo. Ele tem salão de festas, oficina com horta urbana, lavanderia compartilhada, sala de jogos, biblioteca integrada, academia e piscina na cobertura com vista panorâmica. Venha se surpreender, venha para o Fly. Uma obra da Algair Engenharia que tem sede em Porto Alegre, na rua Vila Gã Cabrita 393. O telefone é o 3339-1250 e o site é algair.com.br. Percival Pugino. Venezuela. 3 minutos para o fechamento. Venezuela. Está dando a lógica na Venezuela. Olha, eu não sei como é que alguns peritos de política internacional, inclusive em chefias de Estado, imaginavam que pudesse dar alguma coisa diferente do que deu. A Venezuela é uma ditadura militar. Tem que ficar bem claro isso. Maduro e antes dele o Chávez não eram ditadores por apoio popular suficiente para se manterem no poder nesta condição. Não, eles perderam eleições, continuaram no poder apenas porque os militares estão, todos eles, comprados e estão apoiando o governo. No momento que ele perdeu o apoio dos militares, ele cai como uma mão cai do pé da árvore, esborracha no chão. Mas ele continua tendo o apoio dos militares, porque os militares são o poder real por trás da figura do ditador. Não adianta, o resto é fazer careta para cego. Os militares estão muito satisfeitos, estão ganhando bem, estão mandando e desmandando na Venezuela e não vão abrir mão. O que há é pequenos vazamentos de pessoas contrariadas, perseguidas já, que fogem. Vieram mais de 100 militares, vieram para o Brasil nestes dias. E a ditadura continua no seu ritmo. Perfeito. Mas a Embaixada do Brasil na Venezuela está preocupada, Pugino, pelo número de militares pedindo asilo na Embaixada do Brasil. Sim, mas não são generais. Okay. Quero saber quantos generais. E esses que estão apoiando o Guaidó que não vão a lugar nenhum. Minha gente, o programa se despede. Amanhã às 19 horas, como acontece há 26 anos, mais uma edição do nosso programa Atividade. Uma boa noite e até lá.